tudo bem? Tranquilão? Então vamos preparar esse pré-exame para vocês, com toda a calma do mundo, um pré-exame legal que é para ti, que está te preparando para essa reta final de URGS, para que a gente possa ter um bom desempenho e um bom preparo. Então vamos lá? Produção, troca o slide. Então, pessoal, primeiras recomendações sempre em relação ao contexto, né, pessoal? Ao texto e tudo mais. Então, olha só, antes de ler o texto, veja o título do texto e a referência bibliográfica. Mas, Daniel, por que isso é importante? Pô, galera, é título do texto, quando ele traz, ideia central. Referência bibliográfica, que tipo de texto que eu estou trabalhando? Pô, é um texto literário? É um texto informativo? É um texto de contexto literário? Então, tudo isso, pessoal, a gente tem que saber. Tá? É o tipo de arma que a gente tem para se defender da prova. Então, pô, se o texto é um texto literário, tá? eu já entendi que ele é um texto mais complexo. Agora, se ele é um texto informativo, ele vai ser o quê, pessoal? Ele vai ser um texto mais light, do ponto de vista de vocabulário. Depois, pessoal, ainda antes da leitura, veja só, confira as 2 ou 3 primeiras questões, pois elas podem conter informações importantes sobre o texto. Na verdade, pessoal, essa é a grande dica de todas. Antes de mais nada, a gente sempre tem que ler o quê? As questões. Ah, mas como é que eu vou saber resolver as questões se eu não sei o texto? Galera, não tem essa. A gente precisa o quê? A gente precisa, antes de mais nada, ler as questões. Para quê? Para que quando eu possa ir para o texto, eu faça uma leitura atenta do texto. Tá? Então eu faço uma leitura atenta do texto e aí eu consigo desencravar as respostas de uma forma mais tranquila. Então, lembra disso. Sempre ler as questões antes de ler o texto. Valeu? Pessoal, não saber do significado de uma palavra, tente tirá-las pelo contexto. Se persistir dúvida, ignora. Galera, a gente sabe, independente do teu grau de conhecimento de espanhol, a gente vai se deparar com palavras que a gente não sabe. Não adianta, isso é normal, é de praxe. Tá? Eu posso tentar saber a palavra pelo contexto, isso é um jeito, ou eu posso simplesmente, não sei, não consegui, eu vou ignorar a palavra. Por quê? Porque são aquelas palavras em que se o cara está um pouquinho mais nervoso, o que acontece? Empaca. Então tu não pode empacar. Lê e vai embora. Tá? E galera, não deixe de ler todo o enunciado. Parece um conselho bobo, mas galera, isso não é só para espanhol. Isso é para espanhol, para português, para inglês, para física, matemática, história, geografia, todas as matérias. Às vezes a gente acha que eu vou ler um pedacinho do enunciado e eu matei a questão. Não, vai até o final. Até porque volta e meia tem aquele porque o que não tem a ver com o texto. Então a gente tem que se cuidar com esse tipo de pegadão. Portanto, enunciado é uma coisa que não dá para brincar. Valeu? Produção, troca o slide. Então agora, pessoal, vocabulário para vocês. Palavras que vocês podem, aproveita que essa aqui é uma videoaula. O Daniel falou e não sei o que, falou muito rápido. Ô velho, aí tu sacaneia o professor, pausa. Pausou, aquela coisa, né? Sacaneia o professor, bota o cara para frente, para trás, aquela coisa. Então, tu tem no vídeo, tu pausa, anota as palavras, aprende elas bem, tá? Então, pessoal, vocabulário, algumas palavras importantes. Lá, aburrido, chato ou chateado, depende do contexto, tá? A palavra ancho, clássica em prova da URGS. Ancho largo, caprichoso, teimoso, feloso, ciumento, chisme, fofoca, chismear é fofocar, chiste, muito parecido, cuidado que eu já vi aluno confundir. Chisme, fofoca, chiste é piada. Envidia, inveja, hermoso, belo, formoso, por aí. Troca a cartolina. Listo, pronto, pô, aí ó, só que lembra que ela é uma palavra polissêmica, ela tem 2 sentidos. Listo é pronto ou esperto, dependendo do contexto. Né? Tu vai pegar a gatinha em casa, estás lista, está pronta. Tá? Ou, eu sou da pessoa, eu sou muito listo, sou muito esperto. Então, tudo depende do contexto. Llano, que é plano raso, lucido, que é exibido, não é lúcido, hein? Cuidado, é lucido. Perezoso, preguiçoso, sencillo, mega importante porque volta e meia confundem a palavra sencillo com sensível, nada a ver, sencillo é simples, desarrollo, clássica também, desenvolvimento, olha este grupo final de palavras, añadir, acrescentar, subrayar, sublinhar, destacar, reemplazar, substituir e a palavra ubicar que é localizar, tem caído bastante essa palavra ubicar, abre teu olho. Troca o slide. Heterossemânticas. O que é uma palavra heterossemântica, pessoal? É aquelas palavras famosas, aqueles falsos amigos. Palavras daquelas que parecem que são, mas que não são. Então tu tem lá a palavra berro. O cara berra,
berro é grião, né, cara? Bolsa é saco, tá? La bolsa de la basura, o saco do lixo. Brincar, pular, né? Então brincar não é brincar, brincar é pular. Carro é a charrete, la carroza é a carruagem, fica até estranho, né? La carroza de la princesa, mas é assim. A cena, que não é a cena do filme, a cena é a janta. Cigarro, que não é cigarro, cigarro é charuto, tá? A palavra criatura, né? É uma criança. Uma criança é uma criação. E a palavra coelho, não é o coelhinho, né? É o pescoço. Tá com veja? Aí tem a palavra embaraçada, essa é fantástica, né? Não tem aqueles embaraçadas, não fica embaraçado. Não, embaraçada é grávida, pelo amor de Deus. Enojado, zangado, escoba, vassoura. Ah? Então você sabe que em espanhol tu não pode dizer me vou escobar os dentes, porque se tu vai escobar os dentes, imagina a sensação. Meio pensada, pessoal. Então, escoba é vassoura, para varrer. Escritório é a escrivaninha, não é um escritório. Ah? Fechar, não é? Essa é a clássica, né? O cara fecha a porta. Jura que tá falando espanhol, né? Nada a ver, cara, porque fecha é data. Então o verbo fechar é datado. Férias são as feiras, não são as férias. Flaco é magro, não é fraco. Ganância, né? Em espanhol, tener ganancias é bom, porque ele tem lucro, né, pessoal? Ah? Halagar, elogiar, uma questão da prova da URGS vestibular 2009. A pior prova de todos os tempos da URGS tinha a palavra halagar, no sentido de elogiar, de lisonjear, de uma lisonja, né? A palavra largo, que é longo. Lembra que a gente viu a palavra ancho? Né? Ancho era largo, e largo é longo. Aí, lograr. Conseguir, conquistar ou alcançar. Direto que é impróprio, palavra logro. Né? Oficina, escritório, palco. Palco não, palco camarote. Pegar, cuidado. Pegar é bater ou colar, de colar uma figurinha no álbum. A palavra pelo, aquilo que eu não tenho, pessoal, cabelo, tá? Não adiantou, perdi tudo. Agora, olha as próximas duas aqui, ó. Perjuício e prejuício. Cara, no que tu inverteu duas letrinhas, tu inverteu o sentido. Olha ali, ó, prejuício. A primeira que aparece, prejuício, é preconceito. Perjuício é que vai ser prejuízo. Viu só? É muito facilzinho da gente se enganar. Então toma cuidado. Pronto, que é logo breve, né? Por isso que o espanhol diz hasta pronto, até logo. A palavra quitar, que é sacar. E rango, essa aqui é fantástica, porque caiu, esses tempos atrás, caiu já no Enem e ela caiu na URGS. Rango é classe ou categoria. Me vou comprar um coche de rango, de classe. Então cuidado, porque rango não é rango, né? Rango é categoria. Toca o slide. Galera, rasgo, traço, prova da URGS vestibular 2015. Eu não falei 2013, 12, 9, nem 1800, vovó virgem. Eu te falei 2015, rasgo, traço. Rato, essa é clássica, né, pessoal? Espera um ratito, um momento. Reto, desafio. Enem 2014, tava lá, tá? Lembra que o reto, que é substantivo, que é desafio, pode também ser verbo, retar, que é desafiar. Rojo, que é vermelho, tá? Rubio, loiro, salsa. Salsa vai ser um olho, cuidado, tá? Sítio, lugar, inclusive, lembrando que a palavra sítio, no espanhol, funciona também como site, não só como lugar, de um lugar físico, mas também como um lugar virtual, o site. Sótano, essa aqui é sacanagem, né, pessoal? Sótano, cara, não, sótano em espanhol é porão, é lá embaixo, que sacanagem. Talher, que é oficina ou ateliê. E aí, galera, a palavra talher ela pode ser oficina, ateliê, estúdio, tudo que remeta a um lugar de trabalho. Tá? Inclusive uma oficina mecânica. Tu pode ter talher mecânico, vira oficina mecânica. A palavra surdo, que vai ser canhoto. Tá? Surdo, canhoto. Toca o slide. Galera, advérbios, não deixa de ser vocabulário também. Então, olha o primeiro ali, ó, as três primeiras. Hoy, ayer e mañana. Hoje, ontem e amanhã. Lembrando que a palavra manhã ainda pode também fazer referência ao turno da manhã. De manhã pela manhã, amanhã pela manhã. A palavra, todavia, com o seu sinônimo ao que é ainda, não deixa também de ser um falso combinado. Temprano, anoitecer, à noite. Adoro essa palavra, volta e meia ela aparece. À noite, ontem à noite. Lejos e cerca, longe e perto. Tá? Duas importantíssimas. A palavra alrededor, ao redor, e a palavra solo, que é só de somente advérbio. Vira cartolina. Despacio, devagar, adrede. El niño rompió el vaso adrede, de propósito.
A um sem acento, até, inclusive também, muy mucho, muito. Además, além ou além disso, además de, além de. Indudablemente, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente. Talvez ou quizás, sinônimos. Em espanhol, lembra que é separado assim mesmo, talvez, tá? É o nosso talvez. A palavra provavelmente, provavelmente. Vira a página, produção. Acentuação. Todo santo ano, de 2013 para cá tem caído, então te liga. Palavras agudas, que são as agudas? As oxítonas. Acentuadas quando? Acabada em vogal, N ou S. Graves, paroxítonas. Justamente o contrário da primeira regra. Se todas as oxítonas em espanhol são acentuadas quando acabadas em vogal, N ou S, as paroxítonas acabadas em vogal, N ou S, não são acentuadas. Restando o que então, pessoal? Restando que as paroxítonas, se não são acentuadas quando acabadas em vogal, são quando acabadas em consoante, com a exceção do N e do S. As palavras esdrúxulas e as sobresdrúxulas, elas são todas acentuadas. Então tu não tem que te preocupar, pessoal, na prova da URBS, se a palavra é esdrúxula ou sobresdrúxula. Lembrando que a palavra sobresdrúxula é uma palavra onde tu tem uma sílaba de 3 ou mais sílabas acentuadas. Tá? E lá sempre acentuada como toda paroxítona. Agora, não esquece do principal. Independente da palavra ser esdrúxula ou sobresdrúxula, ela é uma proparoxítona. E no espanhol, todas as proparoxítonas são acentuadas. Valeu? Troca o slide, produção. A produção está bem hoje, a produção está rápida aqui, tá? Então, pessoal, continuando. Regra do hiato. Velho, no espanhol, hiato se acentua obrigatoriamente. Então, se tu pega lá toda a palavra em espanhol, como ali, ó, exemplos que a gente botou no vídeo para vocês. Ó, aqui, ó. Todavia, tecnologia, dia, todas elas são acentuadas. Por quê? Por causa da regra do hiato. Lembrando, a regra do hiato se sobrepõe àquelas 3 primeiras que nós vimos no slide anterior. Tá? Então, se eu quero perguntar, as palavras abaixo estão acentuadas pela mesma razão. Mais alternativa é que as palavras estão acentuadas pela mesma razão. E aí tu vai ter lá, dia, todavia e tecnologia. É essa? Sim. Por quê? Porque é uma regra do hiato. Valeu? Troca o slide. Galera, verbo é a questão mais aberta que a gente tem na prova. Tá? Então a gente tem que cuidar, principalmente ali com a questão do pretérito indefinido e do pretérito perfeito composto. E eu te coloco no slide em espanhol justamente por causa disso. Porque a gente precisa, no espanhol, ter o conhecimento da nomenclatura em espanhol. Porque, inclusive, verbo pode cair na terceira parte da prova, lá da questão 18 até 25, tá? Que a gente vai ter o enunciado todo ele em espanhol. Então a gente tem que estar sabendo essas nomenclaturas. Então, galera, pretérito indefinido, o que acontece? É o pretérito perfeito simples. Lembrando, o que é um verbo no pretérito perfeito simples? Uma ação acabada em um passado recente. Tá? Ação acabada em um passado recente. Então, olha lá. Terceira pessoa do singular, a palavra sempre vai acabar em o. Então lembra, comió, salió, dormió, cenou, sentou, levantou. Se for um verbo irregular, ele vai acabar na letra O sem acento. Hizo, quiso, pudo, tá? Sempre assim, beleza? Agora, essa é a principal dica que eu vou te dar. Galera, terceira pessoa do plural acaba em ron. Este é um pega-ratão que caiu na prova da URBS 2015, agora. Não é ran, é ron, porque no português o pretérito perfeito acaba em ran. Comeram, saíram, levantaram, olharam. Mas em espanhol, tudo acaba em ron. Miraram, comieron, salieron e assim por diante. Então lembra, terceira pessoa do plural, ron. E galera, o pretérito perfeito composto, que a gente não usa mais na língua espanhola, na língua portuguesa, perdão, a gente usa só na língua espanhola, ele é formado pelo verbo auxiliar, o haver no presente, mais o verbo principal conjugado no particípio. Mas a grande sacada aqui é que tu tem que lembrar que o pretérito perfeito composto continua sendo um pretérito perfeito. Aquilo que eu te falei, ação acabada em um passado recente. Portanto, o a comido é a mesma coisa que comió. O a sentado é a mesma coisa que sentou. O a mirado é a mesma coisa que mirou. E assim por diante. Vale a mesma coisa para a terceira pessoa do plural, onde nós temos o acréscimo da letra N, que é a desinência do seu plural. Vai ficar an mais o verbo no particípio. Tá? Então, han comido, comieron. Mesma coisa. Se han echado, se echaram. Deitaram ali.
Beleza? Troca aí. Galera, prova da URGS vestibular 2015. O cara vai lá e me coloca uma questão de futuro. Por quê? Olha só, o futuro é o tempo verbal mais fácil em qualquer língua latina. No espanhol, as palavras tener, poder, valer, venir, salir, saber, caber, querer, elas têm uma pequena diferenciação, tá? Elas vão ter aquela conjugação ali com o DR ali, ó. Tendré, podré, valdré, vendré, saldré, sabré, cabré, querré. Tudo isso, pessoal, tá? E aí o cara, na prova da URGS 2015, me faz uma pergunta assim. A palavra vendrá na linha tal tem como infinitivo correto, e aí tu tinha que dizer que o vendrá tinha como infinitivo correto o verbo venir. Mas olha só que questão inteligente, né, pessoal? O cara te perguntou o verbo no infinitivo. E eu tinha que saber que vendrá era uma pergunta que não só era de vocabulário, mas também era de gramática. Eu tinha que saber que vendrá era virá, e era do verbo venir, que era vir. Uma questão muito inteligente. URGS 2015, para tu ver como esse slide é importante. Troca a página, produção. Subjuntivo, pessoal. Subjuntivo é o modo da possibilidade. Então, lembra que a URGS, às vezes, ela nos cobra lá, o verbo está no subjuntivo. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é o modo da possibilidade. Né? E aí tem uma coisa muito importante, vogal temática. Verbo acabado em ar, vogal temática E. O que faz a vogal temática? Junta o radical do verbo com a conjugação, com a desinência da conjugação. Então, que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nosotros amemos, que vosotros ameis, que eles amem. Tá? Se a vogal temática for de um verbo da segunda ou da terceira conjugação, um verbo acabado em er ou em ir, a gente usa o a. Tá? Ou seja, verbo comer, que eu coma, que tu comas, que eu coma. Que nós comamos, que vosotros comais e que eles comam. Então, pessoal, essa é a grande sacada. Lembrando, subjuntivo, modo da possibilidade, vogal temática da primeira conjugação é a letra E, vogal temática da segunda e terceira conjugações é a letra A. Produção, toca o slide. Ó, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Galera, sempre tem a conjugação RA ou SE. Então, amara, possibilitara, quisiera, hiciera, sentara, levantara, comiera, mirara, tá? E ó, lembrete, traduz ao português como SSE, tá? Esse é um tempo verbal bem importante para nós. Troca o slide. Galera, preposições não deixa de ser vocabulário. Lembrando ali, ó, hasta, até. Ele dá uma ideia de limite, e aí essa ideia de limite se divide em limite de tempo e de lugar, tá? Nossa classe va hasta las 10, nossa aula vai até as 10, limite de tempo. Lugar, vamos hasta o centro, vamos até o centro. Beleza, tá? Inclusão, aqui, lembra que o hasta, no sentido de inclusão, ele vai poder ser substituído pela palavra incluso, pela palavra inclusive e pela palavra aún sem acento, que dá essa ideia de inclusão. Muito cuidado para não confundir o hasta com o hacia. Por quê? Porque o hacia, pessoal, ele indica o quê? Em direção a, tá? Mas, quando ele se coloca na frente de datas, horas ou preços, valores aproximados, ele deixa de ser em direção a e ele passa a se tornar por volta de. Lembra lá, hacia 1940 ou hacia los anos 40 se inventou a penicilina. Então, por volta dos anos 40 se inventou a penicilina. Tá? Hacia los anos 70 el hombre llegó a la luna. Por volta dos anos 70 o homem chegou à luna. E assim por diante. Tá? Pessoal, o trás. Por quê? Polissêmico, ele pode ser atrás, ele pode ser além de, ou ele pode ser depois de. Qual é o mais comum? O mais comum é que apareça o trás como depois de. Tá? E o barco, que vai significar sobre. Troca, Cartolina. Ó, a produção já trocou, a produção tá ligada aí, cara. Viu só? Temos aqui a produção muito ligada. Tá? Então, pessoal, conjunções. As principais, o aunque, embora o mesmo que, ideia de concessão. Lembra que o aunque pode ser substituído pela expressão si bien que, pela expressão a pesar de que, pelo pese a que, tá? São todas sinônimas. Mas muito importante, ideia de concessão. O sin embargo, sinônimo dele, no obstante, tá? O pero, o sino, todos dando uma ideia de oposição. São conjunções adversativas. O com, que é portanto. E o mientras? Pô, o mientras significa enquanto. Dá uma ideia de simultaneidade. Agora quer ver? Vai mudar o slide. Olha ali, ó. Mientras significa enquanto. Galera, o mientras é uma palavra que dá uma ideia de simultaneidade, primeiramente de tempo,
tá? Não posso esquecer que ele é uma conjunção ou um advérbio de tempo, mas ele carrega consigo essa ideia de simultaneidade. Então ele pode ser substituído pela expressão entanto, que a expressão, a palavra entretanto, e aqui te liga porque o entretanto no português é adjetivo, mas no espanhol dá uma ideia de tempo, né? E pela expressão a la vez que, tá? Muda eu! E aí, pessoal, a gente se despedindo, tá? Botei uma frase em espanhol muito bonitinha, que é caminante não é caminho, se hace camino al andar. Significa, velho, que a gente não tem um caminho, tá? A gente caminha por esse caminho e ao caminhar por ele, a gente vai construindo o nosso destino. E a gente aqui espera que vocês construam um excelente destino e que bom que nós aqui no nosso análise, a gente conseguiu transmitir alguma coisa para vocês, passar alguma coisa para vocês. Valeu? Pessoal, um grande abraço, até a próxima, até uma outra hora. Valeu!